Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E a gente vai caminhar aqui para aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Mas antes eu queria orar com vocês. Pai, eu quero colocar diante do Senhor Tua palavra, pedindo, Senhor Deus, a graça, Pai, pedindo o favor do Senhor. Que ao expor a Tua palavra, Deus, os corações, aqueles que estão, Deus, ouvindo, sejam abertos, que possa ser, Senhor Deus, como essa terra que produz bons frutos, Pai, em nome de Jesus. Que, Deus, eu quero repreender toda ação do inimigo, que roube, Deus, da Tua palavra, nesse momento, que não haja nenhuma distração, em nome de Jesus. Pai, fica conosco nesse tempo, abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Antes, de tudo, quero agradecer a oportunidade que tem de poder compartilhar, e é uma responsabilidade que a gente tem diante de Deus, diante dos irmãos, e é muito bom poder estar aqui outra vez, e eu sei que Deus é muito bom, é muito maravilhoso. E eu quero ler com vocês esse texto, esses versículos, e a gente vai caminhar aqui. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu coloquei um tema, as construções. Esse é o nosso tema que a gente vai meditar. E aqui a gente vai ver o Senhor Jesus finalizando o ensino do Sermão do Monte. E ele chama a atenção para uma coisa, a prática de tudo aquilo que ele já estava ensinando. Na verdade, a prática da sua palavra. A gente vai ver aqui que é isso que ele vai enfatizar. E eu estava pensando assim, aquilo que eu sei e aquilo que eu já vi, e construções, na verdade, elas exigem planejamento, tempo, custo, esforço, dedicação, e na verdade a nossa vida com o Senhor, ela vai exigir estas coisas também. E a gente vai ver que esse homem existia na palavra, tinha dois homens. E eles vão, assim, eles recebem, a gente vai ver aqui, pode ser que eles se assemelham em algumas coisas, mas o resultado vai ser diferente. Então, minha pergunta é assim, em qual fundamento estamos construindo a nossa casa? Qual é o fundamento que a gente está construindo a nossa casa? E lá no Maranhão, as construções, de onde eu vim, eles são na areia, é areia. Então, assim, o mais importante é o fundamento. Então, assim, precisa realmente nivelar o terreno, fazer uma fundação, um fundamento assim bem profundo, para que não haja essa questão, o clima e o vento, essas coisas que no tempo assim elas vão diminuindo. Os ribeirinhos são assim. Ninguém vai construir uma casa perto do rio, porque se construir uma casa perto do rio, a água vem e vai tomar de conta, e aí você abandona a casa. A não ser que sejam construções específicas, porque lá eu vi, lá no Torto, pessoas que construíram restaurantes. Então é à beira do rio, então já é feito de uma outra forma. Então assim, é assim, feito na água, mas com fundamento e outras coisas assim que são próprios para isso. E
No texto a gente vê dois homens e eles têm uma missão, eles vão passar pelas mesmas circunstâncias, só que os resultados vão ser diferentes. Então, o meu primeiro ponto é a mesma missão. Eles receberam uma missão de construir uma casa. E a gente percebe que nos versículos 24, o comecinho diz assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. E o versículo 26 também vai dizer, né, a repetir, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, a gente tem ouvido as palavras do Senhor, você tem ouvido as palavras dele. E a gente tem recebido algo do Senhor. A gente tem recebido nesses dias, né, tanto do Senhor. E aqueles homens, então, eles receberam uma missão, que era construir essa casa. E Jesus ali estava falando para aquela missão, estava falando para a multidão, né? Finalizando ali o sermão e tantas coisas que a gente já recebeu, né? Já foi falado aqui sobre o que fazer, o que não fazer. Foi falado, né? Ontem a gente teve ali os dois caminhos. Então, assim, a gente tem recebido bastante. Então, assim, todos aqui, né? Aqueles que têm ouvido da sua casa também têm recebido da palavra de Deus. Só que não pode ficar só aqui. Né? Existe um motivo por que a gente está recebendo. E o ponto 2 que eu coloquei é as mesmas circunstâncias. Então a gente vai ali para os versículos que diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto. E aí vai repetir no versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto naquela casa. Aqueles homens, eles construíram a casa e se depararam com as mesmas circunstâncias. E a nossa vida com o Senhor é assim. As circunstâncias, elas virão, só que o resultado vai ser diferente. Né? A gente vai passar por situações que serão difíceis, a gente vai passar por situações que, na verdade, vão provar a nossa fé. Mas o resultado é que vai fazer a diferença. Porque a nossa vida com o Senhor, a gente visa uma coisa, a gente visa a eternidade. E é isso que está em jogo. Tudo aquilo que a gente fizer vai refletir na nossa eternidade. Essa é a nossa, né? Isso que a nossa fé. E a diferença vai ser o fundamento. O ponto 3 são os resultados diferentes. E o que aconteceu? O homem, será aqui. Um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele edificou a casa sobre a rocha. E quando vieram as circunstâncias, diz ali no final do versículo 25, porque for edificada sobre a rocha. Não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Já o outro, que é o outro homem, que é o insensato, que edificou sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, assim, eles receberam a mesma missão, tiveram as mesmas circunstâncias, mas o resultado foi diferente. Por quê? O fundamento, aonde eles colocaram, né, onde eles optaram por construir a sua casa, foi diferente. E no texto de Lucas, quando aparece também essa mesma parte aqui esse mesmo texto com uma visão diferente do Evangelho de Lucas, diz ali que o homem prudente, ou seja, o homem inteligente, o homem diligente, ele cavou profunda vala e lançou o alicerce. Essa palavra está lá em Lucas 6, 46 a 49, que é o mesmo texto, mas com a visão ali de Lucas, e tem esse detalhe que diz assim, que esse homem prudente cavou profunda vala e lançou o alicerce. Quanto que aquele homem insensato, negligente, né, aquele homem tolo, lançou sobre a terra sem alicerce. Então, assim, nós podemos ter, né, a gente vê várias construções, né, eu participei ali da construção da igreja do Torto, e eu vi assim, quão foi
precisa haver esse esforço, né? Uma construção tem que ter um esforço, porque assim, ela foi construída para ser de custo mais baixo, assim, né? Custo-benefício. Só que assim, por ser um lugar novo, por ser, acho que o terreno, pelas pessoas não saberem muito assim, então assim, o trabalho foi dobrado. Mas assim, teve muito esforço, né? Eu percebia, né, as outras pessoas assim, não, tem que trabalhar, o tempo que era para durar um determinado tempo dobrou assim, mas agora ela tá lá, foi criar em pé, tá tudo certo, né? Para aquilo que ela foi, né, o propósito para aquilo que a igreja ali no Torto, ela tá funcionando. Mas assim, antes disso, antes de ver aquela construção, né, maravilhosa e que tá lá, houve um esforço. E a nossa vida com o Senhor também é assim, precisa haver esse esforço. E esse esforço é diário. A gente não constrói uma casa de um dia para o outro, né? Existem casas e casas, existem tamanhos diferentes, mas assim, e eu estava orando, assim, pensando, né? Puxa Deus, esse esforço. E eu lembro de um versículo que diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, a construção de uma casa, ela precisa desse esforço. É diário, até que veja o fim. Até que a gente consiga falar assim, puxa, está concluído, está bonito, está perfeito. E a nossa vida é assim. A gente tem recebido bastante de Deus, a gente sabe das coisas, a gente sabe aquilo que precisa ser feito, a gente sabe como deve ser feito. Só que a diferença daqueles homens ali é que a palavra, o ensino foi praticado. Não basta a gente receber um plano, né, aquele planejamento da casa, vou fazer de qualquer jeito. E com o Senhor não é de qualquer jeito, né? Precisa haver essa dedicação, esse tempo com Ele, a leitura da palavra, e realmente assim, praticar tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós, aquilo que Ele tem falado conosco. É isso que vai fazer a diferença na nossa casa, no resultado. É lógico que o nosso resultado é o céu, mas para a gente poder ir para o céu, a gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos manda, ser obedientes, né? A gente viu ali em dar esmolas e, né, a tia Mirinha ali compartilhou com a gente no começo da semana. São essas práticas, falar do amor de Jesus, é isso que a gente precisa fazer. E a gente tem aqui uma casa construída na rocha e uma outra que foi construída na areia. Os resultados foram diferentes. Aqueles homens receberam a mesma missão, passaram pelas mesmas circunstâncias, mas tiveram resultados diferentes. E a nossa vida é assim. Recebemos a palavra, passamos por várias dificuldades, por várias situações, né? A gente vem de um ano difícil, né? E vai ficar mais difícil, porque a Bíblia diz que é assim que vai... finais dos tempos, isso vai acontecer. Mas que a nossa fé, porque essas coisas vêm para provar, que a nossa fé possa ser fundamentada no Senhor, dia após dia, independente de circunstâncias, de notícias ruins, que a gente possa permanecer. E a nossa casa, a nossa vida só vai permanecer fundamentada nessa rocha se a gente praticar, se a gente for como esse homem prudente, com esse homem igual esse homem inteligente, esse homem sábio, que escolheu, ele não fez de qualquer jeito, ele escolheu fundamentar na rocha. E aí eu volto ali para a pergunta do começo, qual fundamento a gente tem construído a nossa casa? Né? Como a gente tem construído, em qual deles? Na rocha ou na areia? E uma coisa assim que eu acho assim, né, já ouvi de pessoas dizendo assim que é muito mais fácil a gente construir do zero do que reformar, que dá muito mais trabalho fazer uma reforma do que construir, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas Jesus é maravilhoso porque Ele quer fazer essas reconstruções das nossas vidas. E hoje eu creio assim, ele na verdade, todos os dias Ele nos dá essa oportunidade da gente reconstruir, né? Fazer cair tudo aquilo que a gente construiu e não vai ficar legal. E Jesus então vem, e é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? Se por acaso a gente construiu, se a gente construiu
aquilo que não agrada, de uma maneira que não é, que Ele não deseja. Então Jesus quer o que? Reconstruir as nossas vidas. E que a partir de hoje, né, a gente possa construir as nossas vidas na rocha, construir a nossa vida naquilo que o Espírito Santo nos direciona, aquilo que Deus quer, da maneira correta, aquilo que Deus quer fazer conosco. Amém? Queria orar. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom e o Senhor nos dá oportunidades, Deus, da gente sempre recomeçar contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, se temos construído, Senhor, em fundamentos, Deus, que não vão permanecer, e eu oro, Pai, para que o Senhor venha e nos reconstrua outra vez. Pai, para que nós possamos olhar e perceber, Deus, que a nossa vida com o Senhor, Pai, precisa ser construída na rocha. Deus, precisa ser construída, Senhor Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Independente, Senhor Deus, das circunstâncias, das adversidades que a gente viva, que a gente possa permanecer firme olhando para o Senhor, Pai, dia após dia. Nos ensina, Senhor Deus, a praticar a Tua palavra, Senhor Deus, a realmente, Senhor Deus, não reter para nós, mas praticar, porque o Senhor diz ali, para que a gente não seja apenas ouvintes, Deus, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, graça e paz.